Bom dia! Estamos iniciando a live do livro hoje com um livro novo, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Estamos na primeira parte do livro. Vou aguardar a amiga Greta aqui para a gente começar. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui que tá falando que a minha conexão tá ruim. Deu certo, amiga? Dia. Começando um livro novo, cadê você, Recebeu Dani? aí o convite? Para quem está chegando aqui na Uai, live, tá rolando oi. assim, ó, tá só Toda girando quarta-feira a gente faz essa live do livro. a conexão da É uma Dani, eu live para acho. discutir um pouco. Não tô te vendo, Greta. Você entrou aqui, mas. Aê! Aí, A minha conexão tá dando aqui que, não, que tá meio instável. Não sei por quê. é isso que tava pra mim. E aí? Tá tudo Tudo certo. Primeiro eu bem? posso agradecer? Pode. Vamos lá. Quando você deu a ideia de ler o livro, de fazer a live do livro, lógico que eu lembrei quem me deu o livro, né? Então, assim, muito especial para mim, que foi a Cris e a Valentina. A Valentina é minha aluna do Educare e Ai, que elas me legal. deram, a Cris é a mãe da Valen, e elas me deram esse livro no meio da pandemia, no primeiro ano de pandemia, né, em 2020. E foi muito bonitinho, até tem o bilhetinho da Valen aqui, olha que fofinho. Que Lá de legal. 2020, é. E aí tá escrito assim: Oi, tia Greta, tudo bem? Estou com muita saudade. Daqui a pouco tudo vai passar e estaremos juntos de novo. Espero que goste do livro. Um beijo, Valentina. E a Oh, gente estava em aulas online, né? Então foi assim o começo das aulas online. E aí foi um presente ter ganho esse livro, porque era tudo novo, viver aquela pandemia, aulas online como nós estávamos. E o livro ele traz, né, assim, a importância da gente olhar em meio às diversidades da vida, a leveza e a alegria. E aí o Shawn traz, né, o autor traz exatamente assim, nós vamos falar, né, a gente está começando a live do livro hoje, mas a gente vai discorrer ele aqui esse mês juntas, e fala muito disso, né, da importância da gente entender que ninguém chega ao topo e ao sucesso sem estar bem. E aí, assim, eu lembro que a Cris, quando me presenteou o livro, ela falou isso, né, ela falou assim, olha, eu li o livro e achei que tem a tua cara pela forma que você dá as aulas, porque eu dou aula de socioemocional, né? De falar das emoções e viver as emoções, que é estar na vida de uma maneira também positiva na vida, né? Então, eu gostaria de começar agradecendo as duas lindas que fazem parte dessa história e deixar aqui, então, registrado. E vamos legal. começar para o nosso Eu primeiro mesma, capítulo. eu mesma comprei meu livro. Foi o ano passado, já tem um ano. Tá escrito aqui que eu sempre anoto a data que eu compro os livros. Eu comprei em 21/7/2022. Eu comprei esse livro porque alguém me indicou, não lembro quem, mas que estava falando exatamente sobre essa questão de se sentir bem na vida profissional, né? Uhum. E tô amando a leitura. Eu ainda não li o livro inteiro, eu tô na primeira parte do livro. E já tinha ouvido falar de psicologia positiva. Na verdade, eu tardiamente ouvi falar em psicologia positiva, porque quando eu fui fazer um curso de orientação profissional com a Marcela, uma amiga minha que trabalhou comigo lá em Lins, ela até me fez nós fizemos uma live uma vez e ela me fez uma pergunta sobre a psicologia positiva, assim, o quanto que eu tinha de conhecimento na psicologia positiva e eu, na verdade, não tinha nenhum conhecimento. Uhum. Nunca tinha ouvido falar, me aprofundar. E aí, a partir daquele momento é que eu comecei a entender
que essa linha aí, né, da psicologia que tenta entender esse lado bom da vida, né? Esse olhar. Eu acho que é uma frase que traduz bem assim o que a psicologia positiva traz, que é essa questão de você quando você consegue olhar o lado bom das coisas, você tem muito mais facilidade para enfrentar o lado ruim, né? Que Exato. primeiro a gente precisa olhar mais para esse lado bom, né? Então E ele é começa aqui. interessante porque quando a gente fala de psicologia positiva, muitas pessoas entendem equivocadamente o que é, né? Porque as pessoas falam, é pensar positivo. Mas não é isso, não é nesse Não, sentido somente, né? É a gente levar a vida de uma forma positiva, mesmo diante e com os é desafios e as dificuldades da vida. posicionamento, né? É É posicionamento. posicionamento, porque uma coisa que fica bem clara aqui no começo desse livro, nessa primeira parte, que a primeira parte ele vem trazer a psicologia positiva na prática, né? Ele fala, Uhum. são 3 capítulos na primeira parte. Descubra o benefício da felicidade no trabalho e mudar é possível. E ele deixa bem claro aqui, pelo menos para mim ficou, que é uma questão de posicionamento diante das coisas da vida. Exato. E que sim, ele prova cientificamente, através das suas pesquisas, que quando a pessoa se coloca na, na vida, olhando para a vida, sendo grato pelas coisas que tem, porque Isso, ele fala assim, que ele ficou 12 anos em Harvard, né, o Shawn. Ele isso. ficou. É Shawn, sei lá como é que fala. Eu acho que é Shawn. Sean Shawn. Ashore, né? É. Sean, Ele ficou 12 anos em Harvard e ele entrou para Harvard muito agradecido, que eu acho importante a gente falar isso, que é assim, A história, né, é, que trouxe ele lá é muito legal mesmo. lá nos Estados Unidos, as pessoas têm um, uma rotina para a faculdade diferente do que nós temos aqui. Claro que no Brasil, e como quase acho que todos os lugares do mundo, desde da infância nós somos estimulados a ter uma profissão, a querer Uhum. fazer uma faculdade. Mas nos Estados Unidos, a criança nasce predestinada, vamos colocar assim. Os pais já têm ali as faculdades que as famílias fizeram, principalmente quem tem uma condição social, né, um financeiro, Poder porque Harvard é caro, aquisitivo né? maior. Se você não tiver uma bolsa para pagar. Então vamos pensar assim, já vai juntando dinheiro para a faculdade, né? Então desde a infância a pessoa ela tem ali, vai crescendo com aquele ideal de faculdade e algumas já tem praticamente a vaga garantida, porque estuda e faz todo o seu currículo para entrar nessa faculdade. Então, já sabe que tem que fazer quais esportes fazer, quais aulas, porque tem as coisas que você tem que cumprir lá, né? Tipo, você Sim, tem que sim. fazer coisas sociais, tem que fazer línguas, O tem que fazer esporte, tudo história, tem isso é que incluído fazer dentro da faculdade. para poder entrar nas faculdades, né? E ter uma nota muito alta. Então, quando a gente assiste Isso. séries, essas coisas de adolescência, a gente vê a pressão que é sofrida. E o Shawn, ele entrou para Harvard como se ele tivesse conseguido isso de uma maneira muito assim. Tipo, ele tinha que agradecer muito por isso. Ele Porque era era muito uma grato por ter conquista que ele, entrado lá. que ele jamais acreditou que ele fosse chegar. Então, essa gratidão por Harvard já levou ele para a faculdade de uma maneira Com completamente outro jeito de diferente. sentir. Porque, É. E então, é foi um muito. choque para ele, né? Que ele traz nesse primeiro capítulo exatamente isso, que foi um choque. Que Que ele ele não achou que esperava ele não. encontrar, né, tantas pessoas depressivas, reclamonas, em estar lá, né? Porque aí eu Estando lá fiquei junto. pensando numa coisa também quando ele coloca isso, né? Porque tinha amigos dele que, quando ele começou a fazer as pesquisas, né, da psicologia positiva aqui, que ele foi convidado por um professor de psicologia positiva para fazer uma pesquisa com os alunos para estudar a felicidade em Hum. Harvard.
Quando ele começou a fazer essa pesquisa, gente, algumas pessoas, alguns amigos viraram para ele e falaram assim: mas, gente, pesquisar felicidade em Harvard já sabe o resultado. Quem que não é feliz em Harvard? Você, né? Quem que Pois não é, queria foi um estar em Harvard? choque. Quem que não, não, Sim, não? E aí ele, entrando em Harvard, ele entendeu. Ele falou: não, quem está em Harvard sabe que não é bem assim. se não é Porque bem se assim. você é pressionado na infância a ser bem-sucedido, porque entrar em Harvard é um Isso. sucesso para as Na famílias. realidade, ele até traz, né, assim, que não só lá, a gente sempre escuta que o sucesso só vem depois de muito trabalho, né? A gente vai sendo criado, então existe uma crença de que sucesso, você só vai ser feliz, Depois né? de você Então a for felicidade só vai bem-sucedido. vir com o sucesso, né? E aí ele vai se deparando com isso. Pode continuar, Dani, raciocínio. Não, é que ele fala assim, que a gente tem essa ideia de que só o fato de entrar em Harvard já deveria ser, né, um Feliz motivo de ali, felicidade, né? sim. Que os amigos dele achavam isso, tipo, pô, o cara tá em Harvard, o que mais que ele quer da vida, né? E na verdade, como eles são cobrados desde a infância a ser bem-sucedidos, quando eles entram em Harvard, é só o começo de mais uma turbulência de cobranças Tá. de ser bem-sucedido. E outra coisa, antes de Harvard, você é um dos melhores. Tipo, você que está prestes Chegar a lá, entrar você em tá entre Harvard, muita você é um gente dos que é boa. melhores, você é o cara que vai entrar em Harvard, né? Naquela que eu diria Sim, aqui que seria uma faculdade mais federal, de medicina, alguma coisa nesse nível aqui no Brasil. isso. Aí, meu, você vai ser o cara que vai entrar em Harvard. Só que quando você entra em Harvard, você não passa de um medíocre. Porque todo Porque mundo todo que mundo está que em tá lá Harvard é é topo bom, do topo do é topo. top. É, Então, você começa uma outra concorrência e uma outra isso. cobrança de si mesmo. Porque primeiro era aquela cobrança para entrar numa faculdade dessa. E depois que você entra, a cobrança de ser um super mega aluno profissional, né? Então, é Isso. bem interessante que ele fala como que aí ele que está dentro de Harvard e era muito grato por estar ali e até mesmo por ser um dos medíocres, né? O que ele começa a perceber é que as pessoas não conseguem ser felizes justamente por causa disso, porque eles só se permitem a felicidade com o prazer da conquista depois que. Depois, O prazer da conquista não. O depois. caminhar da conquista não é prazeroso para eles, É como porque se eles não não se pudesse permitem. ser feliz na caminhada, Isso é né? incrível. Como se a felicidade só estivesse no final e não no processo, na caminhada e com as dificuldades também, né? É bem interessante porque a história, gente, conta, né, que quando ele começou a entrar em Howard, começou a perceber tudo isso, e aí que ele começa a fazer todos os estudos. Acho que foram mais de uma década, né, Dani, de estudos, mais de uma década, vivendo, pesquisando entre os alunos ali, essa questão dos por que que alguns eram mais Eu não sei se ele começa quando ele já está bem-sucedidos, estudando. Eu na não... verdade, né? Mas bem-sucedidos no sentido de criatividade, de felicidade e tudo mais, e outros não. Foi aí que ele foi fazendo essa relação toda e entrando na psicologia positiva na prática, né? Assim. Então é bem interessante o que ele traz aqui, né? De que, então, na realidade, a primeira coisa é a gente desmistificar a crença de que o sucesso que leva à felicidade, É o né? Na contrário. verdade, é a felicidade que leva ao Felicidade que leva sucesso. ao sucesso. E ele fala assim: Essa é a quem primeira que. crença que ele já É, quebra, né? Assim, ele, no começo do livro. e é importante a gente entender isso. É muito importante Sim, a gente entender isso, porque é o que eu falo há mais de 20 anos. Toda vez que eu vou falar sobre trabalho, eu falo isso. Gente, o começo de tudo é gostar do que faz. O começo E eu nem falo fazer o que gosta, porque é mais difícil você conseguir, ali no começo da nossa profissão, é muito difícil você encontrar um trabalho que você realmente ame fazer em todos os sentidos. uhum. Porque o trabalho você começa embaixo,
o início é início, gente, né? Eu Então, às acredito que vezes, é você não bem essa consegue se questão de apaixonar. você. Eu acho que o que é importante a gente entender, e a gente que está mais de 20 anos na área e trabalhando em algo que a gente gosta de fazer, é a gente entender que estar se realizando durante o processo é o caminho, né? Porque se a gente parar para pensar na trajetória que a gente vem percorrendo nesses mais de 20 anos, e assim, teve altos e baixos disso tudo, com certeza. Mas nunca teve algo que falasse assim, não é isso que eu quero para minha vida. E Escolhi sim errado, né? olhar, e isso que é interessante, a gente olhar e falar, é estar desfrutando, né, durante o processo de tudo que ele tem para nos ensinar, né, o processo todo. E a verdade é que a questão da dúvida, né? Da gente parar e falar, "Ai, será que eu fiz a escolha certa? Será que essa é a profissão para minha vida? Será que eu deveria estar nesse trabalho?" Eu nem acho ruim a dúvida. Eu acho que é importante, a gente precisa fazer essas perguntas para reafirmar a nossa missão ali naquele lugar, porque a dúvida, ela é comum diante dos enfrentamentos, né? Nós estamos aí com os obstáculos, a gente tem uma dúvida, mas o legal de se pensar nisso é entender que não, que eu gosto mais do que menos. E outra coisa que a gente Uhum. precisa entender sobre sentimentos, que a presença de um sentimento não é a ausência de outro, né? Isso é muito importante. Ser feliz não é estar ausente de tristeza, né? Ai, Ter uma sim, vida feliz sim, não é sim. você não se sentir triste com as Não coisas. ter. As É. pessoas são muito Não é não ter polarizadas, né? dificuldade, não é ter E problema, não é nada as disso. pessoas elas são muito polarizadas com as coisas e elas É, têm ou é uma muita coisa ou é outra, dificuldade de né? entender isso. A gente Exatamente. mede a nossa felicidade, bem-estar que nós Perfeito. temos na nossa vida. Então, se você tem uma vida que você consegue, quando você olha para a sua vida, você vê que você tem momentos felizes com a sua família, assistindo um filme, indo num churrasco com os amigos, frequentando as aulas, né, de uma faculdade, de um curso. Se você consegue se sentir bem nesses lugares, se você tem. Isso é ter uma vida feliz, não é Exato. ficar rindo à toa todo dia, toda hora, todo momento. E se alguém morrer, você vai ficar triste. E se você perder um emprego, você vai ficar triste. Mas a felicidade ela é predominante. A gente consegue ficar bem na maior parte das vezes. Então, isso é ter uma vida feliz, não é a ausência. É igual que a saúde não é ausência de doença. Ter saúde não significa que você não adoece. Que não vai estar doente. É, sim. Vamos lá. E esse primeiro capítulo, então, gente, para quem chegou agora, esse livro aqui que a gente está começando hoje, tá? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Quem quiser comprar e partilhar aí com a gente dessa leitura nesse próximo mês. Esse primeiro capítulo, então, a gente falou um pouquinho da história do que trouxe, né? Para quando ele trouxe essa visão da importância de olhar para a felicidade, né? E outra coisa que eu lembrei, né? Ou seja, uma disciplina sobre felicidade em Howard. Eu não sei se você está sabendo, mas o senhor Gentileza, depois eu vou até compartilhar com ele a live nossa de hoje, ele foi convidado para fazer parte de uma faculdade a respeito de uma disciplina sobre gentileza, Que aqui no legal! Brasil. Né? Muito bom. E isso, né, assim, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas é uma coisa tão óbvia, né? Como assim não está feliz? Que foi a história de Harvard. Como assim os alunos de Harvard não é feliz, né? E aí a gente vai discorrer desse livro que não é bem assim, né? E assim como gentileza. Como assim, gente? Será que as pessoas vão ter que aprender numa faculdade a ser gentis, né? Sim, porque Mas é é tão importante comportamento. observar tudo isso porque é comportamento. E aí, quando a gente pensa em comportamento, a gente trabalha as crenças, a gente trabalha os novos hábitos, a gente trabalha novas ações e comportamentos que a gente escolhe ter, né? Porque é uma escolha, é um posicionamento, como você falou, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro capítulo, então, que é a psicologia positiva na prática, descubra o benefício da felicidade no trabalho e mudar é possível. A gente vai começar um pouquinho, então, Ah, já essa falamos história. várias coisas, na E já verdade. falamos algumas coisas já que estão aqui, né?
Então, a primeira coisa é entender que, na realidade, a felicidade ela não está linkada com o sucesso. Não é o sucesso que vem primeiro, é a felicidade que vai ao percorrer o processo de estar Tá feliz, né? Que a linkado, gente né? Só a consegue. sequência que não. Está linkado, só a sequência que não, né? Que é bem legal. Esses anos que ele fala, que ele foi, nessas décadas que ele foi estudando sobre felicidade, ele teve uma trajetória, não só em Harvard, ele foi para a África, ele foi para alguns lugares fazer vários trabalhos e percebendo outras realidades, onde você pensa assim, nossa, mas como aquelas pessoas são felizes com uma vida tão precária? E elas eram muito felizes porque elas tinham a gratidão, né? Olha só. Elas Sim. agradeciam pela oportunidade em estudar. Elas agradeciam por estar vindo alguém lá, dando ali uma palestra, né, mostrando para eles que... E a gratidão transforma a felicidade da gente, né? Assim, tá muito Mas você linkado vê como tudo que tem isso. a ver com o que eu já tive na vida? Também, Porque quando ele fala lá que ele ia na África também. mesmo, que o pessoal não tinha malemar o que comer. E Exatamente. a gratidão por. Ele fez uma pergunta, né? Como que era aquela pergunta que ele perguntou? ele- Sobre fazer lição de casa isso da África, sobre mesmo. fazer lição de casa. Isso. Quem era feliz ali se todo mundo gostava de fazer lição de casa? E aí, 95% das crianças levantavam a mão e falaram que gostavam de fazer lição de casa. Então, para eles era um privilégio ter lição de casa. Por causa da Aí, gratidão de estar na escola, né? De poder ai, estudar. a Cristina que me deu o livro acabou Ah, de que entrar. Cris, falei de você no legal! começo da live. Né? Exatamente. Então, assim, a questão do privilégio de estar na vida, a questão de agradecer realmente as oportunidades que a vida tem, né? E isso é muito interessante, porque aí, ou seja, ele estava preparado por um não. Ninguém gosta de lição de casa. E ali É, ele encontrou 95% das crianças levantando a mão dizendo eu gosto. que gostavam, né? Porque eles sentiam como um privilégio poder fazer as lições de casa, né? Olha como isso é importante, né? Assim, Sim. e é Então, muito o olhar que a gente tem diante das coisas, né? então Porque a parece gente que sabe que, quanto menos você tem, mais valor você dá, né? Essa impressão né? que deu ali desse momento com ele. É, Como eu não como é exatamente. raro ter um palestrante aqui falando sobre isso, como é raro eu poder ter um material para levar para casa e fazer uma tarefa, como é raro eu Então eu ter vou um dar valor para isso, alimento, né? né? E a pessoa consegue sentir a felicidade daquele momento. E aí eu até falo uma coisa de Bauman, né? Porque Bauman ele traz muito isso nas obras dele. Bauman, para quem não sabe, é um sociólogo Sociólogo. que a gente usa muito Bauman na psicologia social, né? Para entender essa questão de como a gente se comporta no mundo, em sociedade. E o Bauman ele traz aquela teoria da vida líquida, da sociedade líquida, líquida no sentido de que é muito instável, a gente não sabe o dia de amanhã mais, né? A gente não tem mais aquela como as coisas sólidas, que pedra é sólido, no outro dia continua pedra. Mas o líquido não, o líquido se molda. E o Bauman traz muito isso desse nosso vivência descartável. Quanto está tão fácil acesso à informação, né, a se conectar com as pessoas de Tudo, algum jeito, né? que, Que eles que, não sabem dar valor para que fica nada. difícil de valorizar e sentir prazer nesses É, momentos. exatamente. Às vezes eu escuto jovens falando assim, são raros os jovens hoje, eu dou aula para jovens, né? Então, assim, adolescentes, crianças e adolescentes, são raros os que valorizam a aula, os que valorizam o trabalho do professor, os que falam, eu vou estudar e faço questão de estudar porque eu sei que o professor vai estar ali, é o trabalho dele também. Raríssimo. Na questão de privilégio. É raríssimo, dá para contar no dedo, assim, numa mão só, quantas vezes eu escutei isso, né? E a gente sabe que são jovens hoje, como você acabou de dizer, que tem tudo muito fácil. E se der tudo muito fácil, não dá valor para nada, não sabe valorizar.
né? Então ele traz um pouco desse olhar quando ele vai para a África e outros países que ele vai passando. Mas não é só na África, né? Então ele vai na África que ele percebe que tem uma questão mais de não ter tantos privilégios, né? Porque é uma questão social. Mas ele também passa por grandes empresas, isso que é interessante. Porque ele também passa por empresas gigantes, de poder aquisitivo muito alto, e também tem a mesma questão. Ninguém é feliz ali, né? Com dificuldades, N dificuldades de Então, não lidar com é. a felicidade. Na verdade, não o que é importante é que ele coloca aqui no livro, ó, para quem está chegando, Jeito Harvard, ele coloca aqui no livro, deixa bem claro que sim, tem uma questão de classe social, tem uma questão mas é percepção, é Percepção, como que as pessoas como recebem que as as coisas, né? pessoas percebem aquela Isso. vivência, percebem aquilo. Então, sim, gente, se a gente for analisar como que as nossas famílias lidam com a felicidade, o que elas julgam ser momentos felizes ou não, como que vai dar diferença na maneira como você vai pensar sobre aquilo também, né? Cultura, então, com certeza, que é aquilo que nós estamos falando. Harvard, culturalmente, era um acesso impossível, né? É um acesso privilegiado, é uma faculdade cara. Ontem mesmo estava E todo mundo assistindo o valorizava Pequeno isso. Sheldon e ele fala que ele quer, justo um capítulo que ele fala para a mãe que ele é adulto, que ele vai para Harvard, e a mãe fala, mas é muito caro, você precisa de muito dinheiro, você já tem dinheiro para ir para Harvard. E ele começa a querer trabalhar para poder pagar Harvard, né? É muito legal o capítulo. Quem não assistiu essa série, assista, porque é maravilhosa. E então tem sim uma questão cultural que envolve como eu vejo a felicidade, como a felicidade é tratada. Sim, Tanto é, sim. gente, que o trabalho, a gente está falando, né, de felicidade e sucesso de uma forma geral, mas o livro ele traz muito essa questão do trabalho e a gente sabe que sucesso está muito relacionado ao trabalho. E uma coisa que eu percebo muito assim é que o trabalho sempre foi vendido como uma coisa, como uma coisa escrava, de labor, de dificuldade, tanto é que vem da palavra, né, do tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, sim, o trabalho sempre foi tratado neste lugar de difícil, né, que eu tenho que me matar. Então, parece que trabalhar por si É só já vem com... penoso, né? É Vem com penoso, esse essa é peso, uma palavra. vem com peso, Então, vem a com gente peso. já é difícil ir para o trabalho com toda essa carga histórica que nós temos sobre o trabalho e entender que é um lugar para ser feliz, né? Que é possível construir um bem-estar ali. E eu vejo cada coisa que eu posto na internet, que eu falo muito sobre isso, sobre carreira e trabalho, e eu percebo que as pessoas, os comentários são sempre assim, né? Às vezes, dependendo do vídeo que eu posto, tem gente que só falta falar que mundo você vive, né? Eu também Que mundo é tenho, esse mas que você vive, exatamente. que você consegue ser feliz É, naquilo que você é, faz, que você trabalha numa empresa legal, que mundo é esse que você... Eu sinto às E isso não vezes. significa que a gente não tem um monte de perrengue que a gente passa onde a gente trabalha, mas a questão é como eu percebo e atuo em cima disso. E é isso que o livro vai começar a trazer, né? E aí tem uma frase muito legal que ele coloca aqui no Paraíso Perdido e Encontrado, que é a seguinte: a mente é um lugar em si mesma e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Sim. Ou Qual que é seja, essa tudo página vai mesmo? depender na página 18. Ou seja, é muito nítido para a gente que a nossa mente, ela é o guia. Então, a maneira que você interpreta as coisas, absorve as coisas, como você quer lidar com as Vai coisas, fazer né, diferença. vai fazer toda a diferença, né? Então, por que que às vezes é muito interessante porque se a gente pega, por exemplo, uma mesma família, né? Dois irmãos onde tem a mesma situação financeira, aquele pai e aquela mãe, cada um sente de um jeito diferente. Cada um age de um jeito diferente na vida. Sim. Ok, né?
Então, não é uma questão de porque o outro tem mais ou menos. Eu tô falando da mesma relação, né? Que é Só que a como forma que construiu a sua cada um percepção, se né? relaciona que é a grande sacada. Então, como que eu lido com as dificuldades que eu tenho no meu trabalho? Né? É muito da nossa mente mesmo, né? E ele vai trazendo, ele vai falando muito sobre isso, porque é a interpretação que a gente faz, né? Não, olha, que fique bem claro aqui que nós não estamos dizendo que é para você olhar os perrengues da vida e falar, ai, tá tudo bem, tá tudo lindo, Não, não é maravilhoso. isso. Não é isso. A gente já falou isso em outro momento da live, mas foi entrando mais gente aqui, acho importante repetir Tá, que é, a psicologia positiva ela não vende essa ideia, tá? Ela não é diz isso. Exatamente. claramente aqui o livro vem reforçar para gente que é uma questão de você entender que a vida tem coisas boas e coisas ruins, que a vida não Sim, é só felicidade e que a felicidade não é um negócio repleto de estrelas e de que a pessoa acredita que precisa ser muito bom, muito alegre, muito prazeroso para entender que a sua vida é feliz. Né? São pequenas coisas são pequenas e a coisas. gratidão por essas pequenas coisas é que vão enchendo a nossa vida, né? Exatamente. Aqui, o que a gente está alimentando a nossa mente do quê? Eu acho que é esse o ponto muito importante, né? E aí ele traz uma frase que eu lembro muito das frases que a gente utiliza nas barras de Access também, né? O quanto a nossa interpretação da realidade altera A a própria nossa realidade. experiência com a realidade. Então a gente fica assim, o que é real disso de fato? Sem essas coisas todas da minha mente, né? O que é real de fato? Porque tudo, a maneira que a gente percebe as coisas, entra numa interpretação, né? Então, às vezes, quando você começa a julgar, por exemplo, você está dentro de uma rodinha, cada um olha a mesma coisa e cada um tem uma interpretação daquilo, né? Sim, Ali você já desmascara tudo, você fala, tá vendo? Né? exatamente. Cada um tem um jeito, daí isso é muito legal. Dani, a gente estava falando sobre negócio de trabalho e eu lembrei de uma cliente minha, que é jornalista, que ela postou uma coisa muito legal e que tem muito a ver com isso. Eu vou dar uma lida aqui, que eu até peguei aqui agora, porque olha só que legal. A única coisa que posso dizer ao certo é que toda a minha vida foi moldada pela decisão que tomei muito cedo, de depositar a minha confiança na ideia louca de que o meu trabalho me ama tanto quanto eu o amo. E Legal. de que quer se divertir comigo tanto quanto eu quero me divertir com ele. E de que essa fonte de amor e diversão, ela é ilimitada. Ela pegou essa frase da Elizabeth Gilbert, de 2015, e eu achei incrível, porque Incrível. a gente se colocou no Instagram, a hora que ela colocou isso, e ela até fala, né? Como é bom quando a gente consegue retomar até o amor que a gente tem por aquilo que a gente escolheu como profissão, Sim. né? E Então esse pode ser resgate, né? divertido, é isso que é legal, É né? tão, é tão bom quando a gente, assim, consegue todos os dias, mesmo diante das dificuldades, Sim, reconhecer que é sim. possível ser feliz com aquilo que você faz, do jeito que você Cara, é faz, muito naquela. bom. E também reconhecer que não é para aceitar tudo de ruim que vem na vida, mas porque assim, tem uma questão aqui que é muito importante a gente falar, que é a questão do conformismo, né? Que O às vezes acomodado também, ser né? não, o conformista, eu vejo diferente. Para mim, o Uhum. conformista é aquela pessoa que aceita todas as coisas ruins da Tudo. vida como se não É tivesse assim outra mesmo, fica forma. nisso. Ele é conformista. Ele tá numa E se empresa que conforma. trata mal e tá lá. Tá ganhando mal e tá lá. Tá Sim, sendo. Não tem perspectiva nenhuma de crescimento, desenvolvimento, evolução naquele lugar e tá lá. Por quê? Porque sim. o discurso dele eu já passei da idade, eu não sei fazer outra As coisa, muletas, outra né? empresa vai ser tudo igual. Então, Sim. essas pessoas, elas não são gratas pela vida, elas não são felizes,
elas são conformadas. Elas não São querem, aí entra a palavra que é o acomodar-se, que né? eu Que tô é o falando, comodismo aí, né? Que sim. eu sou acomodado com as coisas, porque o que que acontece? Eu acabo ficando naquele lugar daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, porque é mais É mais confortável cômodo, aceitar aspas, né? as coisas do mundo do que eu lutar para uma coisa melhor. Então, Mas a maioria dessas pessoas estão reclamando de tudo. sim, Então é um se incomodam com acomodado, tudo, mas não faz nada para é, mudar esse elas incômodo. estão conformadas, acomodadas, mas bem reclamonas, né? Bem indispostas com a vida, porque a Não é maioria uma delas zona não de estão felizes. conforto, não é, Não é uma não é zona de conforto, confortável, né? exatamente. Para Não ela, é não é confortável, confortável, é um acomodado, mas não está mas confortável. ela se Incomodado, conforma com né? aquilo, ela se conforma com aquilo porque É. ela não vê como sair daquilo. E E justamente nem por quê? busca. Porque a Essa, percepção. Eu isso. acredito que ela é limitada A percepção, você nessa falou agora. percepção distorcida. Ela Isso. tem viés cognitivos da Uhum. história, porque alguém disse isso, passou a vida ouvindo isso de alguém, viu seus pais fazerem isso, E vai seus crendo nisso. professores, sei lá, ela foi repetindo isso na sua mente de alguma forma, Exato. e então não é um o que a gente precisa entender, né, que ser feliz é sim uma forma, uma escolha. Claro que tem gente que vive aí uns perrengues muito grandes na vida, não é privilegiado, né, é minoria, tem um monte de coisas, mas o livro ele mostra claramente Que não é isso. que se abrir para a felicidade, estar feliz, está muito mais relacionado a essa Com gratidão, a escolha. essa percepção, a aproveitar esses momentos, mesmo que sejam poucos, né, do Sim, que esperar tanto desse mundo e dessa vida aí, né? sim, sim. Bom, e aí vamos percorrendo aqui o livro, né? Aí ele vai trazendo também, a gente estava falando sobre essa questão do paraíso perdido e encontrado, né? Que é essa questão da interpretação que a nossa mente faz diante das situações, e isso faz uma grande diferença da forma que a gente vai atuar na vida. E aí eu acho até legal, assim, quando ele fala sobre a psicologia convencional, né? Com relação aos valores e é bem interessante isso, né? A maioria das pessoas, quando vão estudar sobre sentimentos e emoções, acabam ao foco onde fica, né? O foco fica na depressão, no problema, né? E não no outro lado. E tudo que você foca cresce, Sim, né? A gente sabe muito disso. Tudo que foca cresce. Então, aí ele traz um pouco essa leitura de quando ele começou a estudar tudo isso, o que ele via da psicologia, né? Que a psicologia focava tanto só em como cuidar da depressão, como cuidar da ansiedade, e não do o outro bem-estar, lado né? também, no bem-estar de fato. Ele até fala que ele foi convidado para uma palestra de bem-estar, onde só se falaram de coisas horríveis, né? Assim, falava sobre depressão, falava sobre ansiedade, falava sobre um monte de coisa, e ele falou, cara, foi um mal-estar, e não um bem-estar, né? Falar sobre isso. Então, a questão é como que a gente... A semana passada eu estava no CIPAT, eu fui palestrar no Senac, né? E sobre saúde mental, mas levando bem-estar, né? Então, a gente fez movimento corporal, a gente brincou um pouco, a gente olhou para... Falamos um pouco do número de depressão, de ansiedade no trabalho, tudo isso, mas então vamos olhar de um outro jeito para isso? Como é que tá? Como que a gente olha para o nosso colega? Como que a gente olha para a gente mesmo? Como que a gente cuida disso? Porque senão a gente fica focando só no que é ruim. Sim. Não Eu tenho uma amiga que que o ela ruim não fala que a gente exista, não estuda o né? IN, que a gente não deveria fazer estudo sobre o IN, a insatisfação, a A insatisfação infelicidade, e sim a satisfação, que é o que ele traz aqui. que Ele a começa a fazer gente, essa isso mesmo. comparação dos alunos, né? O que Você ele não vai começou a fazer? Ele estudar começou a a estudar, tristeza dos alunos, você vai estudar a felicidade, ele né? Tipo, começou a estudar aqueles entre cinco. Um que era mais feliz e criativo e vivia bem. O que ele estava fazendo de diferente? E foi aí que ele começou a fazer toda a pesquisa dele, né?
E aí ele não queria mais se encaixar naquela forma, né? Assim, do que estava acontecendo. E aí é muito legal, porque a gente estava falando um pouco da gente, né? Que às vezes as pessoas olham para nós e falam, nossa, mas sempre tá feliz? Em que mundo você vive? Que realidade que é Não, é que eu essa, só né? venho E pra eu, internet quando eu tô feliz. não, eu dou aula sobre socioemocional, a gente fala sobre as emoções, a gente fala sobre os perrengues da vida, a gente fala sobre projeto de vida, as dificuldades e tudo, mas como que a gente vai falar sobre tudo isso de uma maneira leve, né? Como a gente pode olhar para isso buscando a solução disso e focar na solução e não É. no ruim? Que ele coloca aqui, até queria ler, ó. Você pode eliminar a depressão sem tornar a É. pessoa feliz. Pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar sem, no entanto, melhorar seu desempenho profissional. Se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você apenas atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-lo. Então, o foco tem que ser na felicidade, no otimismo, no desempenho profissional e não nas falhas. E E isso não vem nas muito falhas. de encontro com Exato. uma coisa que eu tenho batido muito quando eu trabalho com professores, quando eu tenho batido, quando eu vou em reuniões que eles querem discutir sobre os problemas dos alunos, eu tenho batido muito numa tecla, né, que a gente precisa pensar bem quando a gente trabalha com pessoas, né, que a gente, da nossa escola, a gente é estimulado a resolver aquilo que é ruim. Né? Então, por exemplo, o aluno X está indo mal de português, então vamos ajudar o aluno X a No português. melhorar o português dele. O aluno E não Y, naquilo que ele já é bom. então, e não valoriza suas habilidades. Não que Sim. tem que. Eu sei que ele precisa daquela nota para passar, mas a escola, ela leva a gente no mediano, né? Ela É. faz a gente pensar que a gente Ele tem até que fala ser aqui, né? bom em tudo. A gente tem que ser mais ou menos em tudo. E, na verdade, gente, nós temos habilidades e Pra ser talentos que deveriam ser estimulados e valorizados, porque é naquilo que nós vamos realmente decolar, porque é o que a gente já tem de inclusive, natureza aquilo que a gente facilidade. já tem, mas isso que é interessante, aquilo que a gente já tem de habilidade vai ajudar nas outras Sim, coisas se a gente acentua. E a maioria das pessoas não percebem isso. A escola não percebe isso. igual Os criança que pais fala não demais na percebem escola, isso, né? né? A criança fala demais na escola, a gente tem que calar a boca da criança. Não, a gente não tem que calar a boca da Não, criança. A gente tem que ajudar a criança a usar essa comunicação para alguma coisa. por uma A coisa legal. criança não para quieta, dê serviço para a criança. A criança está indo para lá, para cá, vem cá me ajudar. Hoje você vai ser meu monitor, vem aqui. Então a gente acaba não Você tem um valorizando. lugar aqui importante, A né? gente Então, e é valoriza o que é bem isso ruim, os mesmo. defeitos. Ó, uma coisa que é bem comum nas minhas Uhum. orientações aqui, profissionais, né, de carreira. A pessoa sempre me fala assim, ai, não sei falar sobre os meus defeitos. E eu falo, mas então comece me falando sobre as suas qualidades. Habilidade. A verdade, a pessoa não sabe falar sobre as qualidades dela. Tanto quanto não sabe falar sobre os seus defeitos. Mas o que pega, a coisa é ruim. A Ela coisa está ruim. mais preocupada em se entregar no que é ruim do que dizer para que ela veio ao mundo, Cristo. Sendo que o que vai contratar ela é o que ela veio ao mundo. Não é o que ela tem de ruim, é o que ela tem de bom. Eu não aguento. Exatamente. A pessoa está perguntando se você tem defeito, só para ver se o defeito que você tem não é muito para o que ela precisa. Mas o que vai te contratar é o que você tem de bom, Cristo. É o que você tem de melhor. Então, foca em contar as suas boas experiências, os seus bons resultados, que é isso que vai te levar a ser E aí contratado. ele traz até, né, dentro desse capítulo, na página 23, quando ele fala sobre isso, a questão do foco, e é o que ele traz, né? A gente vê televisão, tudo é sempre ruim. Cara, será que só tem coisa ruim? Você já acorda de manhã, se você liga uma televisão, Ai, não só tem ligo. notícia ruim. E aquilo fica. Por favor, né? Então, não significa, eu volto a falar, gente, não significa que a gente vive num mundo Uma onde não bolha, vê o hein? que é a Não realidade. Não vivemos é numa isso. bolha. Não é isso. Mas é ter consciência do que eu escolho absorver neste momento que eu Sim, acordo, mas quero dizer que a tá? televisão age assim, que as redes sociais agem assim,
que os jornais agem assim, porque é exatamente aquilo que você Compra. para ouvir, tá? Aquilo que você compra. Que você quer absorver. Aquilo Então, que você compra. Tá na hora da gente mudar a chave e focar em outras coisas, porque tem coisas boas acontecendo no mundo também, né? Então, que páginas que você segue? Que lugar que você está assistindo? O que você está alimentando? O que você está com quem que você está comprando? andando? Com quem que você está andando? Tudo isso. E é o que ele traz aqui. O padrão de manter o foco no negativo, ele permeia. Tá todo mundo só no negativo. Cara, Adorei pra o negócio quê? da Se a síndrome da nossa mente faz tudo faculdade. isso. Síndrome da faculdade de A medicina. síndrome da faculdade de medicina. E a gente sabe que não é só medicina. Quando a gente fez Sim. faculdade de psicologia, estudamos todos os transtornos possíveis de personalidade, a gente tem que encaixar em todos eles. É. Acho que eu tenho isso, acho que eu tenho isso, né? E aí hoje a pessoa vai, vamos lá. As pessoas vêm e falam, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu sou esquizofrênico, eu acho... Tem aluno que Algumas fala isso, eu levam falo, quem te 45 anos para diagnosticou? chegar nesse diagnóstico. Você está Mas falando aí isso e procura eu não, ali, na na faculdade, eu rede. não. Só para. Você falou na faculdade, né? Eu não era das doenças, nunca foi, até hoje não sou, nunca me encaixo em nada, tanto é que quando alguém, que nem agora eu tô com um nódulo, agora não, já tem um ano eu tô com um nódulo na tireoide, e eu não me considero com hipotireoidismo, tá? Aí, não que eu tô negando, mas é porque a minha vida é normal, eu não foco nisso, entendeu? Faço o que tem que fazer e pronto. Mas na faculdade eu tinha uma Mas coisa faz o que com tem que as fazer. personalidades. Quando Ah, nós sim! estudamos as personalidades lá, que a gente até fez os teatros, meu Deus, eu ia me vendo em tudo quanto é coisa. E outra coisa, tipologias de Jung. Nossa, eu falava, gente, ia estudando as coisas. Então eu sou muito mais esse negócio, nossa, olha como que eu sou ariana, vai pro signos. Eu sou mais essa daí. Mas doença Né? E aí ele fala é exatamente difícil. isso, que essa realidade. Então, ó, quando ele escreveu o livro, que já vai fazer algum tempo, não sei de que ano que é o livro, mas estudando há mais de 10 décadas, né, sobre isso, 2019. Não, que Então, assim, até que foi publicado em 2012 na edição. mas assim, ele já vem estudando há um tempo tudo isso. Quando ele fala sobre o foco no negativo, isso é muito interessante, porque isso ilude o nosso cérebro. E ele vai falar sobre a neuroplasticidade cerebral também aqui, nesse capítulo. Que eu adoro. Que Como é nós vamos ter que gostoso olhar a acelerar porque a gente neurociência está hoje. O atrasado hoje, tempo né? aqui. É verdade. Né? Então, assim, como é importante a gente entender, né, que o cérebro, ele tem essa neuroplasticidade. Então, tudo que a gente foca, ele vai estar aprendendo. Então, se eu estou focando no negativo, eu estou iludindo o meu cérebro que tudo é ruim. Vai levar a acreditar que tudo não tem esperança para nada, estou ferrado, Que não dá não tem lado certo, bom à que vida, não tem né? lado bom à vida, né? E aí o que ele traz é exatamente essa questão. Como é importante a gente entender isso, que hoje a gente consegue perceber que não é essa a realidade. Quando a gente estudou anatomia, a gente estudou que o cérebro não tinha neuroplasticidade nenhuma. É. E hoje a neurociência vem dar um tapa na nossa cara e fala, olha, não é bem assim. Que bom que não é bem assim. Ou seja, então eu posso transformar a minha mente. Eu posso transformar, podemos transformar. E isso Epigenética, é né? A maravilhoso. Isso epigenética é vem falar maravilhoso. pra gente que, Exatamente. Né? né? Então, tudo aquilo que a gente vai criando, a gente pode descriar sim, a gente pode virar a chave e falar, então é isso, então eu não quero isso Por para mim. isso que a Eu vou mudar o minha foco. música é metamorfose ambulante. A minha música é eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente Reconhecer muda. Ai, que bom. que a gente pode mudar é muito Ai, como é importante. bom poder Que a mudar. gente não Exatamente. é aquela mesma pessoa, que a gente pode mudar de trabalho, de carreira, que a gente pode mudar a vida. Claro que eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, que esses dias colocaram, eu postei um vídeo lá falando sobre insatisfação com... Na verdade, eu falei assim, o vídeo dizia, se você não está feliz com o que você está fazendo, muda. Sai do trabalho, procura outro emprego, né? É um incentivo à mudança.
incentiva você a correr atrás das suas coisas. E uma pessoa, um fake lá, porque nem cara de pau pra pôr a cara no negócio Nossa, a pessoa tem, sim, é. virou e falou assim, aí, ó, esses profissionais, eles ficam incentivando a gente a sair da empresa, largar casamento. Não Nossa, recomendo, a pessoa falou, né? Não recomendo essa terapia aí. essa terapia. E, gente, não, eu não acho que a gente tem que sair correndo a gente não tem que Não é largar o isso. trabalho, largar as famílias, não é isso. Não é Mas se dessa você forma. analisar a sua situação e entender que aquele lugar está te consumindo, que aquele casamento está acabando com a sua saúde mental, você vai ficar lá para quê? Só porque você É, assinou um papel? Só porque você assumiu um contrato? A vida vai muito além disso. É muito além disso. é. E é uma troca. Se você não está conseguindo, se a pessoa está feliz e você não tem por que você ficar. Se a empresa está te sugando e você não está tirando nada da empresa, não tem por que você ficar. Para. Isso daí o que você tem que entrar e ficar o resto da vida no mesmo lugar é só se você estiver bem e feliz. Senão, cai fora. Eu vou ensinar isso mesmo. Caia fora. Pois é. E o que ele traz aqui é exatamente essa questão, né? Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? As São pessoas as pessoas que são felizes. felizes, E olha, né? eu não lembro a parte exata aqui, mas eu vou dar uma acelerada porque eu É, vou ter que buscar meu filho a daqui a gente tem pouco. tempo aqui, eu sei. E esse professor que convidou ele para fazer essas pesquisas resolveu abrir uma aula em Harvard sobre felicidade, né? Isso. E nessa disciplina que ele abriu, eles conversando para fazer essa disciplina, né, para começar a trabalhar com essa disciplina, na cabeça deles, eles achavam que ninguém ia se Não ia inscrever, porque ninguém se inscrever. não Isso. sei se vocês sabem como funciona Harvard e outras faculdades nos Estados Unidos, mas você faz os seus módulos, né? Você pega as aulas e vai assistindo. Você pode se candidatar a uma aula, se inscrever para uma aula e não se inscrever para outra. Então é bem Isso. créditos, né? Ali. Então algumas coisas você tem que cumprir, outras você pode escolher. E essa aula seria uma dessas aulas que você escolheria fazer, né? Uma optativa, como a gente diz aqui no Brasil. Isso. E lotou a Lotou. sala. É, Lotou o que ele veio provando ao longo do tempo, que as pessoas sim têm interesse em em saber ser sobre a felizes, né? felicidade. Que as Sim, pessoas sim querem saber o caminho da felicidade. Que as exato. pessoas querem ouvir falar como se chega à felicidade. E é tão incrível que é viver, né, Greta? E o convite que ele faz nesse livro é exatamente isso. O livro ele não é só para ser lido, ele é para ser praticado, né? Da Uhum. gente se experienciar, a gente se permitir experienciar com relação a isso. Deixa eu, em vez, se eu estou acostumada a todos os dias ver só notícias ruins, deixa eu mudar um pouco, vou fazer uma experiência de como é que eu fico se eu não ver esse jornal hoje, né? E se eu vou buscar essa notícia num outro jeito, só para ter a Não, e notícia, a entender o que está pessoa acontecendo no mundo, ouve a notícia ruim, né? fofoca sobre a notícia ruim, Fofoca, ela vai compartilha a aumentando, notícia ela vai ruim. compartilhando só coisa ruim, né? Então, assim, começa a compartilhar coisas boas, que elas também existem, e depois dá um feedback aqui pra gente de como que você tá, né? Eu acho que é interessante a gente vai percebendo essas nuances durante o livro, porque o livro vai trazendo essa parte prática mesmo de tudo isso. Desmistificando as crenças que a gente vai carregando até agora, né? O livro, gente, vai passar por algumas fases, tá? E a gente vai estar lendo com vocês no nosso tempo aqui também. A gente não está lendo o capítulo inteiro, assim, de ler o capítulo. A gente está dando A gente não está um lendo, a gente resumo do está capítulo. Tá dando uma estudando resumida aqui junto daquilo com que a gente... vocês. Isso, daquilo que a gente entendeu do capítulo, tá? Ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar. É perceber que a gente pode mudar. E aí é uma escolha mudar, que é onde ele fala Isso. que mudar é possível. Então é uma escolha. Então se você escolhe mudar, você se escolhe mudar, e esse é o primeiro passo. Então vem com a gente no E livro que aí a a gente vai gente estar vai falar trabalhando de tudo 7 isso. princípios, né? Que Isso. agora a gente vai começar, e o primeiro princípio que nós vamos
estudar é o benefício da felicidade. Ele fala um pouco aqui, tem Ele fala. um capítulo aqui falando sobre isso, mas agora ele vai se aprofundar nesse princípio, que é Isso. retreinar o cérebro para capitalizar a atitude positiva e melhorar nossa produtividade e Que tem desempenho. a ver com essa questão da neuroplasticidade cerebral que a gente falou, né? Então, ou seja, tudo pode ser descriado, tudo aquilo que eu acreditei, então pode mudar? Pode. Então, e aí a gente escolhe essa mudança. Então, o primeiro capítulo, O quer dizer, o segundo primeiro capítulo agora. o primeiro princípio, né? São O 7. Aí primeiro depois princípio que vai ser o o segundo próximo. é o Isso. ponto de apoio e alavanca. O terceiro, o efeito Tetris. O quarto, encontra oportunidades na adversidade. O quinto, o círculo do zorro. Ué, eu acho que eu pulei algum, peraí. É isso mesmo. O É, o sexto, a regra sexta dos 20 regra do 20 segundos. segundos e o sétimo, E o investimento sétimo, social. investimento social. E aí a gente Então, vai trabalhando com vocês aqui, para quem estiver o junto dia com a que der para gente. trabalhar 2 princípios, a gente trabalha, mas o primeiro princípio é longo aqui, É, o que vai ser a trecho semana do que vem. livro, então nós vamos falar na próxima live só sobre o benefício da Da felicidade. felicidade. Eu espero que vocês tenham Cultivando ficado boas atitudes, mudanças. empolgados com esse livro. Porque eu super recomendo, apesar de estar no início aqui estudando, mas eu dei uma boa folheada no livro, Sim. né? Eu tenho costume de fazer uma leitura dinâmica, né? Uhum. Toda vez que eu compro um livro, eu meio que me debruço Dá a uma. dar uma espiada no livro. Sim, E então, sim, é um livro sensacional que vai ajudar muito a gente a ter essa troca aí de mentalidade, exatamente. caso seja seu caso. Marta, gente, você conhece a Marta, Greta Cafeu? Sim. De volta. Marta, agora é nossa colega Psi. Eu conheci Marta na Ah, que legal. Anhanguera. Ela era de outra, era marketing, né, Marta? E agora, nossa coleguita, Ai, que legal. saudade de Vem com a gente, ti. gente. Semana que Gente, vem, ó, então, começamos 7 um beijo e um princípios. queijo para todos aí e até. Saudade, nossa, que saudade desse povo. Gente, até então, quarta-feira que vem. Amiga, Até a quarta sempre que um vem. prazer. Beijo, amiga. Tchau. Até, tchau.